Amém, irmãos? Graças a Deus. Um dia de fortes emoções, é verdade? Para todos os papais que estão aqui e sabem o quão especial, amoroso é ser pai, mas também o quanto difícil é, não é? A gente só entende o que é o nosso pai quando a gente tem filho, não é? A gente só entende que os pais fizeram por nós quando nós temos que fazer isso por outra pessoa. Então, eu também gostaria, irmãos, de fazer mais uma oração aqui para os pais que estão aqui e não têm os filhos aqui, ou que os filhos ainda não estão nos caminhos do Senhor, ou que tem um filho que não está firme, que está desviado, eu não sei, filho, uma filha, né? Isso serve para as mães também. Então vamos fazer essa oração para que o Senhor possa fazer a obra na vida desses filhos. Amém? Vamos interceder juntos? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito nesse dia, Senhor, nesse lugar. Mas queremos interceder, ó Pai, por todas as famílias nessa hora, Senhor, nesse momento, que os seus filhos, ó Pai, por um motivo ou outro, ainda não estão, ó Deus, firmados nos teus caminhos, ó Pai. Eu te peço que o Senhor possa capacitar mais e mais o pai e a mãe, Senhor, para que eles sejam ministros do Evangelho dentro dos seus lares, ó Pai. Mas por mais que eles preguem, se esforcem, o trabalhar é do teu Espírito no coração do homem, Senhor. Por isso nós te pedimos e te rogamos, ó Pai. Salva os filhos, ó Pai. Salva as filhas, meu Deus. Aqueles que estão distantes, ó Pai. Que eles sejam tocados. Os sobrinhos, os netos, ó Pai. Nós oramos pelas nossas famílias nessa manhã, meu Deus. Nós oramos por cada um, Senhor, dos nossos familiares, ó Deus, que ainda não compreenderam, Senhor, o quão rica é a graça de sermos chamados filhos de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, de forma junto com os meus irmãos e uma única só voz, clamando pela tua misericórdia, Senhor, porque eu sei que a tua graça já está a nosso favor nessa manhã. Que eles sejam tocados nessa hora, aonde quer que eles estejam agora, Senhor. Que eles sintam o desejo, Senhor, incontrolável, ó Pai, de te servir, assim como o Senhor tem colocado isso no nosso coração. A irresistível, maravilhosa graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode dizer amém? Amém. Que assim seja. Que Deus confirme esse trabalho do Espírito Santo na vida dos nossos queridos irmãos. Porque falei para o Tiago ali, que dia dos pais gostoso, né, Tiago? Hoje. Maravilhoso. Não tem coisa nesse mundo melhor do que vermos um filho e uma filha na presença de Deus. Não é, Josélia? Não é verdade? Não é, Marli? Pastora Rosana, não é? Os pais que estão aqui. Então, Deus vai fazer isso acontecer. Amém? Deus vai fazer acontecer. Os seus inimigos não vão entender. Creia, ele creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Estou muito musical hoje. Muito musical. É? Crente cheio da unção. Manda a glória para cima. Não há alegria melhor do que a alegria do Espírito Santo. Não há nada que pague a presença do Espírito Santo. Não há nada que pode comprar a presença do Espírito Santo. A presença de Deus no coração do homem. Não existe sensação melhor do que ter Deus na sua vida e no seu coração. Não existe, não existe. Não existe, não existe. Se você ainda não sentiu isso,
Eu sei que vocês já sentiram em algum momento, ou estão sentindo agora, assim como eu estou sentindo aqui. Mas é porque o Espírito do Senhor está no nosso meio. Amém? E eu não posso perder aqui a minha obrigação nessa manhã. E eu também não posso me estender no tempo, porque eu sei que cada um aqui provavelmente tem uma programação com seus familiares, não é? Mas eu tenho a impressão que o que nós estamos sentindo aqui nessa manhã é o sentimento de filho, que temos um pai. Porque toda vez que nós remetemos a honra ao pai da terra, ao nosso pai, à nossa mãe, que na figura humana representa Deus, por isso que a Bíblia diz: Pai, não ire os vossos filhos. Porque a primeira visão que eu tenho de Deus é do meu pai. A primeira visão que eu tenho de Deus é do meu pai. E se esse pai, ele não tem o entendimento de Deus, esse filho vai ter mais dificuldade de compreender a existência de Deus. Agora, quando esse pai é cristão, entende que ele representa essa figura de Deus, até que o filho possa criar essa relação com Deus, às vezes ele pode cometer equívocos, pode irar os seus filhos. E tem muitos filhos que estão distantes de Deus e muitas vezes distantes da igreja por causa do comportamento de um pai, né? Mas nós estamos aqui, os homens dessa igreja, estamos lutando contra nós mesmos para sermos pais, maridos, homens melhores em Cristo Jesus. Amém? Então Deus abençoe os pais, Deus abençoe os filhos, Deus abençoe as esposas que suportam os maridos, não é? Nós também, irmãos, levamos um fardo muito, muito pesado, viu? Muito pesado. É que Deus nos fez mais forte para suportar, né, pastor? Só Deus sabe o quanto eu sofro, né? Essa frase é conhecida. Só Deus sabe. Amém? Você viu a Melissa no risada, enquanto uns riam, outros choram. Né? Aqui toda alegre, essa bênção que Deus me deu, né? Você também, Melissa, como você disse que eu sou uma pessoa importante na sua vida, você também é uma pessoa muito importante na minha vida, viu? Sem você, eu não teria a possibilidade de saber o que é o sentimento de ser pai, né? E também não saberia o que é o sentimento de odiar o filho, às vezes. Esse é um sentimento muito próximo ali, né? Não é? Não dá de matar, mas ao mesmo tempo... Mas amém, irmãos. Conselhos fake, prejuízos de verdade, conselhos mentirosos, mas prejuízos de verdade. Nessa manhã, eu tenho a responsabilidade de falar com os irmãos sobre falsos profetas. E eu vou fazer o possível para não me estender. E se eu não conseguir terminar, eu vou cumprir o horário aqui que a gente combinou. E numa outra oportunidade eu termino. Mas falsos profetas, falsos cristos. Você já viu essa imagem por aí? Hã? Já viram já? Quem comprou já? Quem comprou o morango do amor? Levante a mão. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia, Lorena? Hã? Não, né? Ganhou. Uns ganharam, outros compraram, outros levaram golpes. Golpe do dentista, né? É verdade, Israel está falando uma coisa muito certa. Teve pessoas aí que tiveram problemas nos dentes, né? Gente que perdeu a dentadura, gente que... O morango do amor. Já viram muito, né? Eu também já vi muito essa história do morango do amor aí esses dias. Oi, William. Ah, compraram na sua casa. O William está dizendo que compraram na casa dele e ele nem ficou sabendo. Pois é, irmãos. Morango do amor. Isso é fruta, irmãos?
Isso aqui é fruta? Não é, né? Isso aqui não é fruta, né? Não é fruta isso aí. Isso aí é o morango do amor. Não é fruta. E por que que não é fruta? Porque eu vou dar um dado para você porque que não é fruta. 100 gramas de morango, 100 gramas de porção de morango tem 30 calorias. 100 gramas de morango do amor tem 320 calorias. Que amor adoçado, né? Porque ele tem leite condensado, aí tem o recheio, aí tem a cobertura, depois tem leite ninho, caramelizado. Mas ele leva nome de morango. E ainda coloca um sentimento ali para te deixar mais, para te atrair mais, Josélia. É um morango. Amor bandido. É um amor bandido. Uma... Hã? Não entendi? É verdade. O Daia falou aqui, o Fábio, que corre risco de separação, que dá o morango do amor, perde o dente. E teve gente que caiu no golpe aí. Não sei se vocês ficaram sabendo. Deixa eu dar um dado para vocês sobre o morango do amor, que é fake. No iFood, até o mês de... Nós estamos em agosto. Até o mês de junho, aproximadamente, nós tínhamos 800 estabelecimentos que ofereciam esse, né, do morango do amor. Esse docinho que a gente está vendo aí. A partir de julho, nós tínhamos 10 mil estabelecimentos dentro do iFood ofertando morango do amor. Nós tínhamos golpes, e temos ainda alguns golpes do morango do amor. Que você comprava e o morango não chegava. Morango do ódio, né? Virou morango do ódio. Não chegava. É fruta? Não. Mas leva o nome de morango e ainda coloca um sentimento. Né? É a mesma metodologia que é utilizada para as bets. Né? E também a mesma metodologia que é usada para os bingos. Porque, por exemplo, os bingos eles têm sempre uma conexão de que ele é, de alguma forma, beneficente. Então te dá um sentimento de que você está colocando seu dinheiro num jogo, mas no final aquele dinheiro vai ajudar alguém. Por que a bet é sempre associado a esportes? Porque no seu cérebro parece que você não está praticando um jogo de azar. Parece que você está praticando um esporte. Por isso que é conectado. Tudo isso é pensado para ser dessa forma. E o que existe aí, tanto no morango do amor, na bet e tudo que a gente está falando aqui? Existe, irmãos, algo que é a sutileza. Há uma sutileza aí, nessas mensagens. E a palavra de Deus, nesse tema que nós estamos tratando essa manhã, chamado falsos profetas, o nosso texto principal vai nos dizer o seguinte, que está em Mateus capítulo 24, versículos 23, 24 e 25. Mateus capítulo 24, versículos 23, 24 e 25. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois falsos cristos, observe aqui que Cristos está escrito com letra minúscula, e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilha a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Olha que coisa interessante que há nesse texto sagrado do Novo Testamento. Se alguém, uma pessoa, um ser humano, lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, indicando a Jesus Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Então, é alguém falando sobre Cristo. Cristo está escrito de forma maiúscula. Alguém está indicando que Cristo está em algum lugar. Pois falsos cristos e falsos profetas. Observe que coisa interessante. Falsos tipos de cristos
e falsos profetas. Aqui nós já temos dois grupos. Então nós temos aqui, eventualmente, alguém, e aqui nós já estamos vendo falsos cristos e falsos profetas, dois grupos. Surgirão e realizarão grandes sinais, maravilhas, a fim de enganar, se possível, não quer dizer que é possível, mas existe a possibilidade de ser, enganarão até os escolhidos, que somos nós. Outro grupo aqui, escolhidos. Este grupo trabalhará contra este grupo. Vejam que eu quem? Jesus. Aqui são palavras de Jesus, que eu, Jesus, os avisei. Avisou quem? A nós. Então nós temos dois grupos aqui. Falsos cristos e falsos profetas trabalhando contra os escolhidos, mas em compensação, e graças a Deus por isso, nós temos Cristo Jesus nos avisando contra esses grupos, ok? Mas ele está dizendo o seguinte, ó, cuidado, existe uma possibilidade, se você não me ouvir, de ser enganado. Nesse mesmo capítulo, vamos voltar um pouquinho, nesse mesmo capítulo, nos versículos 4 e 5, nós acabamos de ler o 23 e o 24, os versículos 4 e 5, Jesus já falou sobre isso, nesse mesmo capítulo. Jesus respondeu, respondendo aos discípulos, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então serão muitos enganados e, se possível, os escolhidos. Então aqui esse texto está dizendo o seguinte, vai ter gente que vai ser enganado. Muitos serão enganados. Muitos. Muitos acreditarão nesses Cristos. No versículo 11 desse mesmo capítulo, Jesus vai dizer uma outra coisa, irmãos. Falsos profetas surgirão em grande... Então não é só muitas pessoas que serão enganadas. Terão muitas pessoas enganando. Então por que tem muita gente sendo enganado? Porque tem muita gente enganando. E Jesus já está dizendo, ó, e esse capítulo 24, irmãos, depois vocês leiam o capítulo inteiro. Alguns já tiveram oportunidade de ler, talvez outros ainda não. Capítulo 24 vai falar dos sinais do fim. E um dos sinais do fim é a multiplicação de falsos profetas. De inúmeras pessoas acreditando em falsos profetas, em falsas mensagens, em falsos cristos. Amém? Esse é o nosso texto base. Eu gostaria, com os irmãos também, de voltar lá no capítulo 7 de Mateus, porque Jesus também vai falar sobre os falsos profetas, nos versículos 15 a 17. Diz assim em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 17. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Então, peraí, esses falsos profetas, que são muitos e que pregam falsos cristos, eles estão disfarçados. De quê? Ovelha. Olha que coisa. Não dá para a gente identificar naturalmente. Mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Não são só lobos. São lobos esfomeados. Já viu o lobo comendo a sua presa com fome? O leão comendo a sua presa com fome? É assim que esses falsos profetas querem vir sobre o rebanho do Senhor. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Pergunta de novo. É possível colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não é possível. E aí Jesus aqui ele vai dizer, da mesma forma que não é possível, a árvore boa produz frutos bons. E a árvore ruim produz frutos ruins. Então você identifica a qualidade da árvore pela qualidade do fruto. Amém? Vem disfarçado de ovelhas. Por que chama morango do amor? Disfarçado de morango. Sutileza. Ele está disfarçado de morango. Ele tem o jeito de morango, ele tem a cor do morango, ele tem o formato do morango, mas não é morango. O morango está lá, tem conteúdo, alguma característica de morango, mas não é o morango, porque tem 320 calorias.
E morango não vem com leite condensado, não vem com calda caramelizada, com flocos crocantes e, né, e por aí vai. Não, morango é morango. Agora, está disfarçado, usando o nome de morango, e ainda coloca um sentimento. Sutileza. O que é a sutileza? Como a sutileza ela é vista dentro da perspectiva bíblica, dentro da perspectiva teológica? A palavra sutileza, do ponto de vista teológico e bíblico, carrega significados profundos que vão além de delicadeza ou refinamento. Porque a gente escuta assim, nossa, aquela pessoa, ela trabalha com... ela é muito sutil, ela é muito refinada, ela usa de sutileza, ela tem seus protocolos, ela é muito sutil ao entrar. Esse é o lado positivo da sutileza. Esse é o lado positivo. Mas a Bíblia vai dizer que existe uma sutileza negativa. A visão da sutileza negativa, ela está associada a esse disfarçados. No contexto bíblico, meus queridos, sutileza pode ser entendida como engano disfarçado da verdade. Engano disfarçado de verdade. É usado pelos agentes maus para desviar os fiéis de sua fé genuína. Então, é sapatinho de algodão essa sutileza. O agente do mal virá não com um salto 15. Ele vem de sapatinho de algodão. A sutileza também significa astúcia, persuasão, muitas vezes associados à ação de Satanás ou falsos mestres. A palavra sutileza aparece em tais textos. Nós não vamos ler aqui, mas eu vou citar para vocês. Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Se desfaça, tire essa natureza, deixe isso para trás, que se corrompe pelas concupiscências do engano, as concupiscências da sutileza. Mateus 13, 22. Na parábola do semeador, Jesus fala da sedução das riquezas. As riquezas têm a sua sutileza de enganar, para tirar a atenção da vida espiritual, para roubar a salvação. Lá a palavra usada é sedução. A riqueza seduz. A riqueza vem com... é uma sutil sedução. Exemplos bíblicos de sutileza. Uns já foram ditos nas outras pregações aqui. Gênesis 3, 4, 5. A serpente usa de astúcia e sutileza para enganar Eva, prometendo que ela não morreria, mas se tornaria como Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo alerta que assim como a serpente enganou Eva com sua sutileza, os cristãos podem ser desviados da simplicidade de servir a Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, sutilmente Satanás se disfarça de um anjo de luz, usando de sutileza para enganar. Então, ele não se disfarça somente de pele de ovelha, ele também pode usar pele de anjo. Ele também pode usar pele de pastor. Ele também pode usar pele de profeta. Ele também pode usar pele de crente. Ele também pode usar pele de coach. Ele também pode usar pele de psiquiatra. Ele também pode usar pele de psicólogo. E eu não estou dizendo que essas profissões, porque pastor também é uma profissão, no sentido de executar as coisas, elas estão erradas. O que eu estou dizendo é que todas elas são boas. E são pessoas que têm posição de instruir a mente do outro. E quem melhor do que alguém que instrui a mente do outro para ser usado pelo mal? Irmãos, nós somos enganados não são pelas coisas. Nós somos levados a comprar, a ter, a querer por aquilo que é colocado na nossa mente. Nós não deixamos de fazer alguma coisa porque nós somos ludibriados. Ora, como que tanta gente vendeu morango do amor? É porque no celular ficava aparecendo toda hora. E aquele desejo foi a concupiscência dos olhos. Parece bom. Parece gostoso.
Quer saber? Vou comprar. Morango do amor. Quero dizer, deixar claro, irmãos, que eu não comprei morango do amor, tá? Você que comprou. Não comprou o morango do amor, mas comprou a paçoca do São João da festa junina, né? O milho do. A irmã Vanilda já me falou que não comprou. Eu não. Vocês estão entendendo, irmãos? A sutileza que você está. Porque não vai ser uma coisa assim estampada na nossa face. Não. Não. Pois bem. Sutileza. Dependendo do lado que você está olhando, é uma ovelha. Se você está olhando desse lado aqui, ó, é uma. Por que o anjo vai enganar? Porque depende do que você está procurando. Por que o anjo vai trazer um evangelho e você vai comprar? Até se um anjo de luz vos apresentar outro evangelho. Ora, depende do evangelho que você está buscando. Por que esse profeta vai enganar muitos? Depende do que você está procurando. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Então depende do lado que você está olhando. Esse falso profeta é uma ovelha. Só que se você estiver olhando pela luz da palavra, instruído pelo Espírito Santo, você vai ver que tem uma capa que está encobrindo um lobo devorador. Um lobo devorador disfarçado de ovelha. O que seria isso? Talvez seria isso. Onde é que ele está aqui? Hã? Tá vendo aquele aqui, ó? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Só que se você passar de relance nessa imagem, ou se ele estiver de lado, é despercebido. Tem uma sutileza, ele está camuflado. Mas ele está aí. E o que é esse lobo devorador disfarçado de ovelha? O que seria isso? Bom, para entender o que é um lobo disfarçado de ovelha, a gente tem que entender o que é a ovelha, o que é a pele de ovelha. Porque a Bíblia está dizendo que ele vai se disfarçar com pele de ovelha. Não é? E o que é a pele da ovelha para a ovelha? A ovelha, a pele da ovelha é onde tem as suas características principais. É a pele que produz a lã, é a pele que deixa ela forte, é a pele que traz proteção, é a pele que regula a temperatura da ovelha, é a pele que vai dar saúde, é a pele que vai produzir a lã que nós vamos usar nas nossas roupas. Fora que a pele da ovelha, quando a ovelha ela é sacrificada em processos de uso do animal para outros fins, né? Além da sua lã, as mulheres usam um componente químico de hidratação que vem da gordura da ovelha de pele. A indústria que tem por trás da ovelha está muito associada à sua pele e à sua gordura. Bom, ovelha, nesse texto, quem são? Somos nós. Nós somos as ovelhas. Somos nós que temos essa pele de ovelha. E o que seria essa pele de ovelha em nós? Quais são as nossas características como ovelha? Eu coloquei algumas aqui para a gente ser rápido. Cremos no Deus Criador de todas as coisas. Cremos no Deus amoroso que deu o seu Filho Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Cremos na salvação em Cristo Jesus através do seu sacrifício que levou sobre ele os nossos pecados. Através do sacrifício de Jesus, os nossos pecados foram expiados. Eu não sou mais condenado pelos meus pecados, porque eu recebi a salvação em Cristo. Outrora, eu não era essa pessoa, eu era um perdido, e você também. Cremos no Espírito Santo como Consolador que habita em nós, que transforma o nosso caráter, e demonstramos isso na nossa pele de ovelha de que forma? Por amor, humildade, perdão, santidade, viver o fruto do Espírito na nossa vida e, além disso, temos prática de fé. Vivemos segundo a palavra de Deus, buscando em oração comunhão com Deus,
servir ao próximo, compartilhar o evangelho das formas que são possíveis e participar desta comunidade. Isso aqui que nós estamos fazendo essa manhã, como ovelhas deste aprisco aqui chamado igreja, deste aqui, porque o Senhor tem muitos apriscos, é ser ovelha, comunidade de fé. Isso é resultado da ação transformadora do Espírito. É a mudança espiritual que reflete no nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Pois bem, do que o falso profeta se veste então? De tudo isso que eu acabei de falar. Porque se ele vai vestir a pele de ovelha, como é que ele vai chegar até nós? Fazendo essas coisas que eu acabei de ler aqui que nós fazemos. Então, o falso profeta, o lobo, se aproxima de nós, nos dando uma impressão, preste atenção, porque talvez a pergunta que surja é: como é que eu vou saber? Ele se aproxima de nós dando a impressão inicial de ser tudo quanto alguém deseja ser. É aquela pessoa que você não vê defeito. Politicamente correto. Esse é um termo perfeito. Politicamente correto. Espiritualmente, politicamente correto. Ele é gentil, ele é agradável, parece ser um bom crente, parece dizer as coisas certas, o seu ensinamento de modo geral é equilibrado, ele tem o vocabulário da Gospelândia, ele tem o vocabulário e os termos que é utilizado pelos cristãos e até pelos mestres. Ele fala de teorias da teologia. Ele fala acerca de Deus, ele fala acerca de Jesus, ele fala acerca da cruz, ele enfatiza o amor, ele parece dizer tudo quanto um crente autêntico deveria dizer. Por isso, ele é identificado como uma ovelha. As características estão nele. Sendo assim, não há evidência clara nessa pessoa que faça com que nós passemos a repelir ele. Pelo contrário, o que a gente faz? A gente acolhe. Acolhe. Ou você nunca acolheu alguém na sua vida, profissional ou espiritual, que depois você foi descobrir que ela tinha um perfume de enxofre. Hã? Ela começou a suar e aí saiu um cheirinho de enxofre. Porque o diabo, quando ele não vem, ele manda o seu secretário, como diz o pastor Ricardo Dias. Muitas vezes adotamos a ideia equivocada, irmãos, preste atenção nisso. Nós adotamos a ideia equivocada que o erro se limita apenas por nós vermos o erro. Olha que coisa interessante, quando alguém... Se alguém chegar aqui, um pastor, começar a falar aqui que o Espírito Santo não é Deus, que há outra salvação, se Jesus não tivesse morrido na cruz, Deus ia dar outro jeito. Você já vai, só anteninhas divinis aqui do Chapolin já vai, opa, peraí, tem coisa estranha aí. O cara começa a apresentar um Genésio e não um Jesus, você já vai ficar. Então o falso profeta não vai vir assim. Ele não vai vir demonstrando erros. Não vai ser uma pessoa grossa, ele não vai ser uma pessoa que não serve num primeiro momento, ele vai servir junto. Agora, não está aí o erro, irmãos. O erro não está aí. Sabe onde é que está o erro? Nós achamos que nós vamos identificar a pessoa porque ela cometeu um erro. Mas a grande realidade é que nós, na vida espiritual, precisamos entender quais são as verdades fundamentais que essa pessoa afirma. Veja, afirmar quer dizer confirmar o que estou dizendo, viver o que estou dizendo, provar o que estou dizendo. E o falso profeta, ele não afirma as verdades. Ele é aquele cara, como a Marli disse, politicamente correto, mas ele não afirma verdades. Ele não vai dizer que isso é pecado. Sem Jesus não há salvação. Ele não vai pregar uma mensagem de negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Não, ele não é essa mensagem que ele vai pregar. Mas ele vai parecer uma pessoa boa. Vocês estão compreendendo?
Parece que essas coisas não conseguem conviver juntas, né? Mas conseguem. Consegue sim. Alguém parecer piedoso, pregar a piedade, mas não a vive, não foi o que o apóstolo Pedro falou? Tem aparência de piedade. É religioso só. Muitas vezes adotamos a ideia equivocada de que o erro se limita apenas ao flagrante errado. No entanto, percebemos, sutileza, que o maior risco pode estar naqueles que deixam de afirmar a prática do que é correto. Eu tenho ouvido uma frase muito comum nesses dias, que ela é assim, ó. Como é que as pessoas não querem entrar em discussões ou confrontos ou aprofundar algum tema? Elas usam a seguinte frase: essa é a sua verdade. Essa é a sua verdade. Ou essa é a sua visão. Mas quando nós estamos falando de questões espirituais, não existe a sua verdade, a minha a verdade. Existe a verdade. E filosoficamente nós podemos discutir isso. Tá aí a professora Josélia que vai dizer muito bem essa questão da verdade. Mas quando nós falamos do fundamento espiritual, eu sou o caminho, a verdade e a... Então, em respeito a Cristo, às doutrinas da fé, não existe a minha ou a sua, existe uma. E nós nos submetemos a ela ou não. O falso profeta não. O falso profeta vai dizer, não, mas eu acho que isso é uma interpretação, eu acho que isso é uma transcrição da Bíblia que não foi feita corretamente, eu acho que aqui nós podemos negociar, entende? E aí, às vezes, como a gente não quer o confronto, a gente acolhe essa mensagem. E é por esse caminho, sutilmente, que começa a entrar as heresias e o esfriamento espiritual na nossa vida. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Hein, Périx? Hã? Vire para o irmão que está do seu lado e diga. Não, é brincadeira. Calma. Já... Hã? Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa, não tem nenhum problema a gente fazer isso, viu? Vire para o seu irmão que está do seu lado e diga tal coisa e faça tal coisa. É que a partir da terceira vez a gente já cansa. Não é? A partir da terceira vez você já vira para o seu irmão que está do seu lado e já fica. Não vou olhar. Como identificar o falso profeta que divulga um falso Cristo? Como identificar esse falso profeta? Primeiro, a sua mensagem agrada a carne e evita o arrependimento. É uma mensagem gostosa, irmãos. Ah, eu ficaria aqui ouvindo essa mensagem o dia inteiro. Aí você vai falar, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem crê será salvo, quem não crê não está condenado. Mas pastor, a minha mãe não é crente, ela vai para o inferno? Sim, ela não crê. Não, para, pastor. Minha mãe não. Minha mãe não. Ela é tão... Uma mulher tão boa, uma mulher tão faz caridade, ajuda todo mundo. O senhor não conhece a minha mãe. Aí eu vou dizer, mas nem você conhece ela. Porque não é o que está no exterior, é o que está no... Então a gente tem essa, irmãos. Aquela pessoa é tão boa, só faltava ela ser crente. Está faltando tudo. Porque é a partir daí que até essas boas ações serão validadas como ações sinceras ou não. Mas os nossos olhos validam o exterior. Então, na mensagem do falso profeta, não tem esse texto aqui, ó. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é... E são os que encontram. Irmãos, é o seguinte, ó, o evangelho é uma porta que para você entrar você precisa estar sob medida. Então tem algumas medidas na sua vida que você vai ter que corrigir.
Só que depois que você passou por essa porta, atrás dessa porta tem um caminho que é muito difícil. Que é muito difícil esse caminho. E olha, eu vou te dizer o seguinte, é quase sozinho esse caminho, porque são poucos que encontram. Bom, se eu pregar isso aqui todo domingo, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Mas sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? É que isso não está sendo mais pregado. Está sendo substituído por outras coisas. Venha como está, fique como está. As pessoas chegam ao ponto de estarem alguns anos na igreja e não estarem batizados. Não confessarem fé. Por quê? Porque encontraram um grupo, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um grupo de corrida, tenho um grupo de futebol. Tirando a questão espiritual, é igual aqui. Eu gosto deles, são legais comigo, não traz boleto para eu pagar. Incentiva. Tá no momento de alegria. Se precisar chorar, chora junto. Tem dia até que rola churrasco. Aqui é ruim, porque aqui não tem churrasco. Lá tá melhor que aqui. Mas isso... E são bem organizados, né, Tita? Paga o churrasco melhor que o dízimo. Agora eu pergunto, isso salva? Mas me traz prazer. Por quê? Porque é coletividade. A gente está junto com as pessoas, isso é bom pra gente. Entende o que eu estou dizendo? O problema é que a igreja está se tornando esse lugar, esse clube. Por quê? Porque para crescer a instituição, eu preciso de uma mensagem acolhedora. E, irmãos, isso é o que tem mais... Hoje, os grandes, eu vou chamar de influencers evangélicos, cara, as mensagens é muito legal. É muito boa. Tem uns aí que gritam, ô meu lindo, ô minha linda. Já viu, Mateus? Você já viu, que eu sei que você viu. Você segue ele, que eu sei. Você segue ele, que eu sei. Lindo, lindo. E não quer dizer que nós sejamos feios. Não é isso. Entende? É que isso, irmão, só essa abordagem. O João começa dizendo o quê? Raça de víboras. Jesus vai dizer, negue-se a si... O senhor vai falar alguma coisa? Pois não. Sim. O cara não fala em pecado. O cara não fala em pecado. O pastor Cláudio, não sei se você está ouvindo aí atrás, o pastor Cláudio está falando uma análise que ele está fazendo de um pastor que ele está ouvindo. O pastor, ele está ouvindo esse pastor, está fazendo uma análise. E isso é muito interessante, que depois eu vou chegar nesse ponto da análise. Ele não fala em pecado. Ele não fala em pecado. Ele não fala em pecado porque ele não fala em arrependimento. Ele só fala assim, se você vir para Jesus, a sua vida vai mudar. Sim. Você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Seus problemas serão resolvidos. Seus problemas acabaram. Lembra do Organizações Tabajara? Venha para Jesus que seus problemas acabaram. E que Jesus está dizendo o quê? E o que Jesus está dizendo em Mateus 24 sobre isso que o senhor está dizendo? Seus problemas acabaram? Não. Você vai ser perseguido. Vão te odiar. Não vão gostar de você. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que ser o espalha-rodinha, tá? Chega no lugar, chegou o crente. Agora, não é isso que eu estou dizendo. Pode ser dessa forma? Não pode ser dessa forma. Mas vai ter coisas essenciais na sua vida que vai fazer as pessoas se afastarem de você. Por quê? Porque não é você, é o que habita em você. Santidade é algo que não faz você ter muitos amigos. Você não falar uma palavra torpe, onde todo mundo fala a palavra torpe, não vai fazer você ser amigos. Esses dias eu falei para uma moça, eu falei, nossa, essa palavra que você disse não combina com você. Ela me olhou assim, eu falei, não combina. Você é muito maior que essa palavra. Mas eu só posso falar isso se eu não falo. Então, para você, a base da correção qual é? Primeiro amar. Primeiro amar. Porque Deus corrige o filho que... Eu estava conversando com o Fábio esses dias, né, Fábio? Rapidamente. Para você corrigir alguém em autoridade, primeiro você vai ter que amar aquele cara. Você vai ter que entender a questão dele. Não quer dizer que ele vai ser corrigido. Mas até para a sua correção ter autoridade, você vai ter que provar que sua vida não é aquilo. Então, automaticamente, algumas questões vão afastar. O falso profeta não tem isso, querido. O falso profeta, na segunda, ele consegue almoçar na casa da Miriam, jantar na casa do Péricles,
terça ele vai ter um cafezinho na casa da Marli. Quarta-feira à noite ele vai fazer uma oração na empresa. Quinta-feira à noite ele vai estar... Ele é assim, cara. Não estamos juntos, Péricles? Mas é isso. Ele tem essa conexão que ele tem é em função de não ofender ninguém, irmãos. Queridos, um dia, eu lembro desse dia exatamente, até porque teve alguns irmãos que eu marquei bem o rosto deles que levantaram a mão aqui. Eu falei assim, Josélio, eu falei assim aqui, irmãos, eu já frustrei algum de vocês aqui? Os irmãos uns já levantaram a mão assim, eu falei, rapaz, aí eu não fiquei por baixo também não, Gilberto. Falei, vocês também me frustraram já. Vocês também me frustraram. Mas por quê, irmãos? Porque talvez nós estamos frustrando no outro aquelas expectativas que nós estamos nos frustrados com o outro, daquelas expectativas que nós nunca deveríamos ter tido com ele. Ou ele falou algo que foi lá naquele lugar que a gente não quer que mexa. E às vezes não usou as melhores palavras. Mas a gente não pode fugir da palavra de Deus que nos confronta. Não vai ter evangelho sem uma porta estreita e sem uma estrada difícil. Então, quando chegar alguém perto de você com essa mensagem muito fácil, com esse evangelho de bala de goma, mano, o evangelho não é bala de goma. Não é. O evangelho, ele vai te incomodar a ponto de Jesus colocar os sentimentos mais nobres dessa terra, que é pai e mãe. Aquele que não deixar o pai e a mãe por amor de mim. Você já pensou nisso? Dia dos Pais hoje. Você negar o seu pai, deixar o seu pai, abandonar o seu pai, sair da aba do seu pai, falar, opa, peraí, essa crença que meu pai colocou na minha cabeça não tem nada a ver com vida espiritual. Isso não serve para mim. E aí seu pai fala, pronto, virou fanático. Agora virou crente. Virou fanático. Agora está dando dinheiro para pastor. Para pastor que rouba. Hã? O senhor viveu isso, né? Com o meu avô, né? Alguns dos irmãos aqui, das gerações... Porque hoje nem tanto, né, irmão? Por exemplo, hoje, se eu for na casa de alguém, daqui dos irmãos, que o pai ou a mãe não é crente, às vezes eu também recebo muito bem. Eu sou uma pessoa muito legal também, né? Não é difícil. Hã? Só Deus sabe. Mas no passado, não entrava. O crente não. Ainda mais se fosse de outra religião. Não entra. Não. Aqui não. Parente, hein? Parente. Aceitou Jesus, não vem mais na minha casa. Era esse tipo de coisa. Por quê? Porque o crente realmente tinha prática de vida. E a vida dele era totalmente diferente. Hoje em dia, há exceções. Então, na mensagem dele não há porta estreita nem caminho difícil. O grande... Eu quero ler aqui uma frase para vocês, preste atenção porque ela não está ali. Então quero ler para vocês porque no livro Estudo no Sermão do Monte, que nós inclusive fizemos aqui parte desses estudos do Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer o seguinte: o profeta falso, olha que interessante isso que ele vai dizer. O profeta falso é um indivíduo que não inclui as ideias da porta estreita e do caminho apertado na sua mensagem. Ele nada apresenta de realmente ofensivo para o homem natural, mas procura agradar a todos. Exibe-se disfarçado de ovelha e mostra-se tão atrativo, tão amável, tão agradável de ser admirado, e a sua mensagem é tão suave, consoladora e confortadora. A mensagem é suave, consoladora e confortadora. Ele agrada a todos, todos falam bem dele, jamais é perseguido por causa da sua pregação e nunca é severamente criticado por causa da sua pregação. Ele é elogiado igualmente pelos liberais, pelos modernistas, pelos evangélicos e por todos os demais. Nesse mau sentido, ele é tudo para todos. Em sua mensagem, não há um aspecto da porta estreita e nem um aspecto do caminho apertado. E nele, nada transparece do escândalo que é a cruz. E eu fiquei pensando sobre isso que o nosso amado irmão, que já faleceu há muitos anos, deixou escrito. Você já viu aqueles
aquelas celebridades evangélicas que eles conseguem estar em todos os lugares? Ele está na festa de fim de ano da emissora, ele está no estádio, ele está no carnaval, ele está... o discurso é, estou pregando o evangelho. Eu falei, cara, é isso aqui. Nunca há qualquer tipo de desconforto em nenhum lugar que ele está. Porque ele não gera confronto. E quem não gosta, irmão, de uma palavra consoladora? Não é, Marli? Não foi... A serpente chegou confrontando com Eva, pastora Rosana, na pregação que a senhora fez aqui? Não, pelo contrário. Chegou meiga. Eu preciso terminar. Porque nós temos um dia muito especial, esse dia que o Senhor nos deu. E eu não vou conseguir falar tudo que está aqui, mas eu gostaria que você, o caminho largo, a porta larga é fake. A segunda característica, e eu vou terminar aqui, eles parecem piedosos por fora, mas são enganosos por... O fruto se manifesta fora. O fruto se manifesta fora, mas é gerado onde? Dentro. O fruto da laranja, ele é manifestado fora, mas quem está gerando aquela laranja é toda a estrutura da árvore. Assim, somos nós. O senhor levantou a mão? Não, desculpa, achei que o senhor tinha pedido alguma palavra. Assim somos nós. E assim é o falso profeta. Essa frase expressa uma verdade espiritual importante. O que vemos externamente na vida de uma pessoa, e olha só o que nós vemos externamente, presta atenção nisso. Atitudes, palavras e decisões. O pastor Cláudio falou aqui agora há pouco, eu estou ouvindo uma celebridade gospel, estou colocando aqui como celebridade gospel, para você entender que é alguém que você pode acessar também. E eu estou analisando as suas palavras. E eu estou vendo que está faltando uma pregação contra o pecado. Ele não convive com ela, mas ele está vendo o que ela fala. O nome desse processo é discernimento, irmãos, não é julgamento. O fruto é discernido pelas suas características, pelo que tem e pelo que não tem. Não adianta eu pegar um abacate e querer te convencer que é um mamão. Porque tem característica de abacate. Se eu abrir, é verde, tem um caroço dentro. Como é que eu vou provar para você que é um mamão? Ele é abacate. Assim são as pessoas e o fruto na vida das pessoas. O que elas falam, o que elas dizem, as atitudes, a forma que elas tomam as decisões, você começa a ver o que tem por trás da decisão delas, sobre quais são as suas motivações. E é resultado do que está sendo formado internamente no coração, na mente e na alma. Na Bíblia, o fruto frequentemente usado como símbolo das ações e comportamentos que revelam o caráter de alguém, o fruto é frequentemente usado como o símbolo das ações e comportamentos que revelam o caráter. Veja bem, a minha atitude está revelando as minhas características, o meu caráter. Se eu sou bom caráter, se eu sou mau caráter. Mas esses frutos não surgem do nada, eles são gerados pela transformação interior ou não do Espírito Santo. No caso do falso profeta, chegamos aqui naquele homem que é um lobo vestindo pele de ovelha. O que tem dentro dele e quais são os frutos gerados fora? Eles parecem piedosos por fora, mas são fundamentalmente enganosos por dentro. O falso profeta não tem uma natureza interna que foi transformada. Então, ele não pode demonstrar isso com os seus frutos. Ele engana temporariamente. Daqui a pouco, a garra sai. O coice vem. Ele não consegue sustentar isso por muito tempo. Os frutos
são percebidos como? E aqui está o desafio nosso. Porque a gente tem dificuldade com isso, irmãos. Isso é um desafio, não é um problema, é um desafio que a gente precisa entender. Os frutos são percebidos como? Convivendo e observando, analisando e discernindo a forma que as pessoas que estão do nosso lado vivem. O falso profeta pode pregar e agir de maneira aparentemente cristã. Sua verdadeira natureza, eventualmente, pode se revelar com ações e crenças. Ele pode parecer um tempo crente. Ele pode parecer um tempo ter características de cristão. Ele pode demonstrar, às vezes, por palavras e por atitudes, que ele é um filho de Deus. Mas em algum momento vai ter um ato falho. Você já viu gente que do nada você surpreende? Ele está falando que ele é cristão, que ele é filho de Deus, que o Espírito Santo trabalha, mas de repente ele tem uma ação do inferno. Você olha para ele e fala: você está aí, diabo? Opa! Opa! O que você falou? Como é que foi que você agiu agora? Peraí, você está me sugerindo para eu fazer isso? Você? Você acabou de descobrir o falso profeta. Ele foi até um pouco, mas chegou numa hora que não dá, irmãos. É natureza. A árvore ruim dará fruto? Palavras de Jesus, não tem como esconder. Na hora que o fruto for vir à evidência, é ruim. Agora, como é que você vai identificar que é ruim se você não tem comunhão com a palavra, você não tem comunhão com o Espírito, você não está ouvindo a voz de Deus, você não tem interesse por aqueles que são verdadeiramente as ovelhas, por aqueles que são verdadeiramente os ministros, por aquele que é verdadeiramente o único pastor? Como você vai identificar? Tem que haver um interesse para você poder ter o termômetro espiritual para discernir. Então, as crenças, o comportamento, a palavra vai dizer de espinhos e ervas daninhas, que são os frutos maus. E eu vou ter que terminar aqui. Amém? Eu quero usar um exemplo, porque, irmãos, todos nós temos potencialmente a chance de sermos o falso profeta. Que loucura! Sabe por quê? Porque nós já temos todas as características. Falamos de Deus, cremos em Cristo, temos o Espírito Santo, viemos ao culto. Concordam comigo? Se tem alguém que pode falar uma coisa e viver outra, quem é? O cara que está lá no bar, com uma vida pregressa, alguém que está hoje na prisão, que não tem a iluminação do Espírito, que ainda não aceitou a Cristo. Essa pessoa, ela está vivendo aquilo que ela conhece. Ela precisa ser alcançada. Agora, nós podemos falar uma coisa, cantar uma coisa, orar uma coisa, mas sermos outras. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é uma escola de ovelhas, pode ser uma escola de falsos profetas. Chocante, não? Mas Jesus fala isso. Naquele dia, eu vou separar o joio do... Como é que você sabe que o joio é joio e o trigo é trigo? Por quê? Sabe qual que é a diferença? Sabe qual que é a diferença? Dos ramos vai ter o fruto, o trigo. Quando você pega o folho, a folha do joio, ele vai desfarelar. E o trigo tem o seu conteúdo, obrigado, a sua semente. Só que eles são extremamente parecidos. E eles crescem aonde? Na mesma terra, irmãos. Então, quando é que nós temos a potencial chance de sermos o falso profeta? Quando nós sairmos daqui dessas portas e sermos capturados pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, pelo nosso almoço de paz. E essa mensagem que foi lançada no meio do caminho, vier coisas e tirarem do seu coração. E você não há para ti, porque Jesus falou que aqueles que escutam as minhas palavras, mas não as praticam, são como a casa construída quando vier as dificuldades, cairá.
Mas aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam são como a casa que está sobre a rocha, que não vai ter problema, certo? Não, errado. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir as dificuldades, vai vir todos os problemas. Qual que é a diferença? Ela não é falsa. A estrutura dela é de ovelha, não é de falso profeta. As 12 perguntas de autoexame espiritual de John Flatter, teólogo metodista do século XVIII, foram criadas para ajudar os cristãos a refletirem diariamente sobre sua vida espiritual. Elas são profundas e práticas, voltadas para o crescimento pessoal e a santidade. Esse nosso irmão aqui, o John Flatter, todo dia à noite, ele parava e fazia essas 12 perguntas para ele. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero ser falso profeta, eu quero saber se a minha vida é uma vida realmente voltada em Cristo na rocha ou não. Lerei as 12 perguntas e termino. Acordei com disposição espiritual e fui vigilante para manter minha mente focada ao levantar? Hoje me aproximei mais de Deus em oração ou fui dominado por um espírito preguiçoso e ocioso? Minha fé foi enfraquecida pela falta da vigilância ou fortalecida por uma diligência? Caminhei hoje pela fé buscando ver Deus em todas as coisas? Neguei a mim mesmo em palavras e pensamentos impiedosos? Alegrei-me ao ver os outros sendo preferidos do que a mim? Aproveitei bem meu tempo conforme minha luz, força e oportunidade? Guardei os sentimentos do meu coração nos meios de graça, de modo a ser edificado por eles? O que eu fiz hoje pelas almas e pelos corpos dos santos de Deus? Gastei algo para meu próprio prazer, quando poderia ter economizado e utilizado na causa de Deus? Dominei bem a minha língua hoje? Lembrando que na multidão das palavras, o que não falta é pecado? Em quais situações neguei a mim mesmo hoje? Minha vida e conduta embelezam o Evangelho de Jesus Cristo? Deus abençoe, irmãos. Bom domingo a nós, a todos os nossos pais. Amém? Que a gente seja ovelha de Jesus.